Olá pessoal, eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de resolução de problemas. A gente vai resolver alguns problemas sobre equação, equações com frações e também alguns com idade. Eu selecionei 5 problemas para vocês. O primeiro, olha, numa turma do colégio, 12 alunos gostam de azul, 1/5 gosta de verde, metade da turma gosta de amarelo. Calcule o total de alunos. Esse é bem simples. Então, ó, azul, você identifica lá 12, verde, 1/5, você põe x sobre 5, amarelo, metade da turma, x sobre 2. Você soma os 3 e põe igual a x, que é o total. Depois que você terminou de colocar a soma em ordem, você vai tirar o MMC do 2 e do 5, que vai dar 10. Aí você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, 10 por 2 dá 5, 5x, mais 10 dividido por 5 dá 2, 2x, mais 10 dividido por 1, porque aqui embaixo não tem nada, é 1, vezes 12, 120. E aqui 10 dividido por 1 dá 10 vezes x, 10x. Elimina a parte de baixo e fica só o que sobrou. Então, aqui vai sobrar 10x menos 7x, que é igual a 120. 120 dividido por 3, 40. Então, os finalmente do problema, a gente chegou no x igual a 40. Tá vendo aqui? Voltando então, você vai somar o azul, o verde e o amarelo e vai colocar igual ao total, que é o x. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Monta aí a equação, elimina a parte de baixo. Vai restar 10x menos 7x, que é igual a 120. Finalmente, 120 dividido por 3 igual a 40, certo? Segundo problema. Douglas tem uma caixa de tomates. No domingo, 1/8 dos tomates da caixa estragaram. Na segunda, estragou 1/3 do que sobrou. E depois ainda sobram 70. Olha aqui, ó. Na segunda, estragou 1/3 do que sobrou. Vamos ver isso aqui. Domingo nós temos x sobre 8 que estragaram. Na segunda, 1/3 da sobra. Se aqui eu usei 1 de 8, então sobrou 7 de 8. Então, 1/3 da sobra, do resto. Multiplicando vai dar x, 7x sobre 24. E, finalmente, ainda sobram 70 tomates na caixa. Então, aqui, x sobre 8, mais a segunda-feira, mais o que sobra, vai dar o total de tomates. Tirando o MMC, que é 24, 24 dividido por 8 dá 3, 3x, 24 por 24 dá 1, 7x. 24 dividido por 1 dá 24 vezes 70, 1680. Dividido por 1 dá 24 vezes x, 24x. Aí você vai eliminar a parte de baixo, né? Vamos ver o que sobrou, vai sobrar 24 menos 10x, resolvendo. 24 menos 10, 14, 1680 dividido por 14, total de 120 tomates, certo? Tá resolvido o segundo problema, vamos pro terceiro. Júnior ganhou um pacote de bolinhas. No primeiro dia ele perdeu 1/4 das bolinhas. No segundo dia ele perdeu a terça parte do que restou. E sobraram ainda 50 bolinhas. Qual o número total de bolinhas? Então tá, primeiro dia ele perdeu 1/4 das bolinhas. Vamos ver lá. Primeiro dia, 1/4 das bolinhas, x sobre 4. Segundo dia, 1/3 da sobra. Deu 3x sobre 12. Se você simplificar o 3 com o 12, vai dar 1/4. Então aqui eu tenho primeiro dia, segundo dia, a sobra, junta os 3, né? Tira o MMC que é 4. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, a gente vai ter x mais 200 igual a 4x. Elimina a parte de baixo. Então, sobra 4x menos 2x igual a 200. X igual a 200 dividido por 2. Portanto, x igual a 100. Resultado final, 100. O que vocês têm que observar aqui, ó, no segundo dia, 1/3 do que sobrou. A sobra é 3x sobre 4. Por quê? Porque eu usei 1 aqui. Então, sobraram 3, já que tinha 4, né? 1 inteiro é 4, menos 1, 3/4. Por isso que eu multipliquei por 3/4 de x, tá? O próximo. O pai tem 30 anos a mais que o seu filho. Se ele tivesse nascido 2 anos mais cedo, sua idade seria atualmente a terça parte da do seu pai. O pai tem 30 anos a mais que seu filho. Então, olha aqui.
O filho é x e o pai é x mais 30. A pessoa de quem você não fala é x, né? E o pai, ele tem 30 anos a mais, então é x mais 30. Então ele diz assim, se o pai tivesse nascido 2 anos mais cedo, então pai menos 2 anos, ele seria, o filho menos 2 anos, ele seria o pai dividido por 3, ou seja, a terça parte do pai. Então, ó, o filho nascendo 2 anos antes seria o pai dividido por 3, a terça parte do pai. Como fica isso, então? Basta você substituir o valor do filho. O filho é x, tá? Aqui, ó, x menos 2, e o pai é x mais 30. Então, ó, o pai dividido por 3 e o filho sobre 1, porque não tem nada aqui. Para ficar mais fácil de resolver esse exercício, eu pus a fração toda sobre 1 aqui, né? E a gente vai multiplicar em cruz, assim. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, menos 3 vezes 2, 6. Do outro lado, 1 vezes x, 1 vezes 30, 30. Continuando, né? Passo o x para cá, 3x menos x igual a 30 mais 6. Deu 36 sobre 2, que é igual a 18. 18 é a idade do filho. O pai, ele tem 30 a mais, então é 18 mais 30. O pai tem 48. Então, vamos ver de novo aqui. Se o filho tivesse nascido 2 anos antes, ele seria a terça parte do pai. Então, olha lá, o pai dividido por 3, o filho menos 2 anos, como não tem nada embaixo, eu coloquei o número 1, certo? Vamos para o último. O pai tem 37 anos, o seu filho tem 7. Daqui a quantos anos a idade do pai será o triplo da idade do filho? Então, olha lá, o pai, 37 anos, o filho, 7 anos. Vamos ver, daqui a quantos anos ó, o pai será o triplo do filho? Daqui é sempre futuro, você tem que acrescentar o tempo futuro, que a gente usa a letra X. Então, ó, o pai, ele será o triplo do filho. Mas aí, como vai acontecer isso daqui X anos? Então, ó, o pai mais os anos que vão passar é igual a 3 vezes, abre parênteses, o filho mais os anos que vão passar, fecha parênteses. No lugar do filho, você põe a idade dele, no lugar do pai, você põe a idade. Então, fica 37 mais x, aqui você multiplica, né, a propriedade distributiva, 3 vezes 7, 21, 3 vezes x, 3x. X para cá, número para lá, ficou 2x igual a 16. X igual a 16 dividido por 2. Então, olha só quanto deu. 8. Portanto, o x é 8. O que é 8? Daqui 8 anos, né, o pai será o triplo do filho. Esse tipo de problema é muito comum. Ó, ele dá a idade do pai, dá a idade do filho e fala, daqui a quantos anos, você tem que pensar, mais x anos. Tem alguns problemas que eles falam, há quantos anos, aí seria passado, você teria que, ao invés de aumentar aqui mais x, você teria que retirar o x. Se fosse se fosse passado. No nosso caso é futuro. Então, eu aumento mais x, tanto para o pai como para o filho, certo? E aí a gente chega nos 8 anos de tempo, né, que vai passar. Deu para entender? Olha, esses aqui são alguns dos problemas que podem cair em prova. Então, é bom você estudar, treinar e identificar cada tipo de problema, ok?